que mais de 60 anos vivendo a faculdade, né? Porque praticamente você não se afastou dela, né? Que visão você tem da faculdade e do que ela representou na sua vida? Olha, a faculdade acho que fez parte da minha vida há cerca de 50 anos. Porque eu fiz a graduação, eu fiz a pós-graduação e depois dei aula, contando o período em que eu fui professor sênior, dei aula aqui 33 anos, né? Então a faculdade teve um papel muito importante na minha vida. E eu tenho o maior respeito. Quando você perguntou o que me fez vir fazer a faculdade aqui, uma coisa que sempre me impressionou aqui na faculdade foi o prédio, o visual, a história, isso que ela representa, né, até hoje. E eu continuo assim achando que é realmente uma coisa fantástica a história dessa faculdade aqui. O prédio eu acho assim magnífico, aquela escadaria, esta sala, a sala da congregação, o auditório, né? Isso tudo eu acho que me cativou de uma maneira impressionante, né? Eu não sei se é possível dizer que eu resolvi fazer aqui a faculdade por amor à história da faculdade, mas é uma coisa impressionante mesmo, né? E tem uma coisa que acho que é muito própria, assim, eu dei aula em outras faculdades, meu pai, meus filhos mais velhos se formaram na PUC. Mas acho que aqui tem uma coisa que a gente não consegue se desvincular. Verdade. Né? Não é uma passagem da vida que você gostou, acabou e a vida segue. É algo que nos prende permanentemente. Fica, passa a fazer parte de nós. Né? E quando você volta para cá, você se sente em casa de novo. Não sei, desde quando você interrompeu o vínculo de sênior? 2012. Então, 2016. 10 anos quase. E a mesma sensação deve te colher. E aí você falou do prédio, e eu acho que tem um pouco isso pelo simbolismo, mas eu acho que tem uma outra coisa que eu percebi na pandemia. Na pandemia, né, a faculdade ficou quase 2 anos fechada, mas eu era diretor, eu tinha que vir para cá para despachar as coisas, olhar, porque manutenção e tudo seguia. E eu vim aqui uma vez por semana. E esse prédio estava vazio, ele era o mesmo prédio. Mas algo faltava. Eu acho que é um pouco a vida que o estudante dá, a circulação de gente, algo um pouco imperceptível quando a gente está, mas que eu ficava andando por esses corredores assim, e era como se você tivesse num sonho, um pesadelo, uma coisa desconectada. Eu acho que a vida dessa instituição nos imanta, nos prende. É verdade. Eu, embora tenha participado, o meu único arrependimento é de não ter feito parte do coral, né? Porque como eu gosto você gosta de música, mas como eu não frequentei o primeiro ano, quando eu cheguei no segundo, eu não tive, assim, coragem de chegar pro maestro lá, nem sei quem é na época, e dizer que eu gostaria de entrar, mas é o único sentimento que eu tenho. Mas nunca participei de peroada, de coisa nenhuma, né? E houve uma vez, um ano, que eu tinha um colega que resolveu me levar num dia de como é que chama quando vão no restaurante? Pendura. Pendura. Eu falei, não, você vai. Aquele dia houve uma sessão num cinema, sei lá o que foi todo mundo. E quando nós saímos, era lá perto do Largo do Arojo, ele falou, não, você hoje vai ter que participar de um pendura. Mas foi um pendura consentido, porque ele entrou no restaurante e perguntou se a gente podia, e daí o restaurante falou que com a condição de que eles escolhessem os pratos. Aí foi a única participação que eu tive em alguma coisa da faculdade, né? Mas eu acompanhava, eu via, só não participava daquelas folias todas. Eu me lembro de alguns colegas que eram terríveis, né? Eu fui colega do Adilson Dallari na faculdade, e da primeira esposa dele. E o Adilson participava
fazia parte de partidos aí, ele era entusiasmado. Mas eu só olhava. A Cidinha também era quieta, também não participava muito, né? E também uma outra colega que era muito minha amiga na época era a Marisa Dardê, que também foi procuradora do Estado, muito minha amiga, mas éramos os três assim mais da ala mais sossegada, né? Mas nem por isso eu tenho um enorme orgulho de ter estudado aqui, ter feito faculdade, me formado, os professores que eu tive, né? Fui aluna do Miguel Reale no 5º ano, então foi uma coisa realmente que deixou muitas lembranças, né? Além do Miguel Reale pai, do Silvio Rodrigues, que você falou, você não teve aula com o Goffredo e nem com a Taliba. Mais algum professor que você se lembra? Olha, assim, marcante? Bom, o professor de processo civil era o Tomás Pará Filho. Eu adorava as aulas dele, os alunos detestavam, porque ele era muito bravo, né? E o professor Inácio Porteiro de Mesquita. Ele foi seu professor? Nossa, ele foi meu professor também. Ele era maravilhoso, os alunos adoravam. Ele foi para a Ninfo várias vezes. A minha turma, acho que foi a primeira que o Paraninfo era o professor Vidigal, se não me engano, mas o professor Mesquita já foi o professor homenageado. E em todos os anos que faziam jantares para comemorar a formatura, ele estava sempre presente. Ele ia, viu? Ele era uma pessoa, e na época que eu fiz o concurso aqui, que depois houve recurso, aquela confusão toda, ele foi um grande apoiador meu, ele, o professor Geraldo Ataliba. Agora, o Ataliba Nogueira, eu não fui aluna dele, mas eu fui o meu primeiro emprego foi na Secretaria da Educação. Quando eu estava no 2º ano, eu fui trabalhar como escriturária na Secretaria da Educação. E o secretário de Educação era o Ataliba Nogueira. Tá. E quem era oficial de gabinete? O Michel Temer. É verdade. Que eu conheço desde 1963. E foi seu colega na Procuradoria. Foi no mesmo prédio, só que ele era esse prédio aqui da rua José Bonifácio. Ali tinha a Procuradoria Administrativa, só que eu trabalhava no setor de pareceres e ele trabalhava no setor de mandado de segurança. E depois eu fui assessora do Michel, quando ele foi Procurador-Geral do Estado, eu trabalhei como assessora dele. Ele foi Procurador-Geral, acho que no governo Quércia, não foi? Eu acho que foi do Montoro. Do Montoro ainda? Eu tenho a impressão que ele foi 2 vezes. Eu acho que ele foi 2 vezes, é. Mas na época do Montoro, ele foi o Procurador-Geral e eu não sei, eu acho que foi na 2ª vez que eu fui assessora dele, porque eu era assessora do secretário da Justiça, o José Carlos Dias, que outro dia foi homenageado aí tudo, né? Você teve com o Zé Carlos na Justiça? Eu trabalhei como assessora dele. Ali deve ter sido uma experiência... Foi, ele era fabuloso, né? Mas e naquela época o Michel era procurador-geral. E o José Carlos Dias não começava uma reunião sem a presença do Michel. Era curioso. E o José Carlos era bem jovem naquela época, lembro dos cabelinhos encaracolados dele. Ele era bem jovem mesmo, né? Era assim. Mas eu fui assessora lá do José Carlos Dias. E depois, quando o José Carlos Dias saiu, porque daí acho que entrou o Quércia e o José Carlos Dias saiu um pouco antes do fim do governo Montoro. Foi, um pouquinho antes. Eu acho que foi um pouco antes. E quando ele saiu da Secretaria da Justiça, os assessores deixaram o cargo lá à vontade e ele me encaminhou para o gabinete do Michel, que ainda era o procurador-geral. Né? Foi assim que eu fui ser assessora do Michel Temer, por acaso também. O Michel era do seu concurso ou era anterior? Eu acho que era do meu concurso. Acho que foi. Mais ou menos a data corresponde. E o Michel era muito amigo do Geraldo Ataliba, embora mais jovem, né? Eles parecem que até foram do mesmo escritório. Sim, o escritório... O Antônio, o Adilson, o Geraldo Ataliba e o Michel. E o Michel, exatamente. Ali eu conheci ali do lado do Trianon, naquele edifício esquina com a Paulista. É isso mesmo. E
para a gente caminhar um pouquinho pro final, no tempo todo que você teve na faculdade, né, 30 anos, você viu alguma transformação? Você percebeu alguma transformação no alunado, no modo de ensinar? As gerações que se sucedem, você percebeu alguma mudança para você? Não, eu não percebi muito antes os meus alunos, não. Eu sempre me dei muito bem com os meus alunos, isso foi uma coisa tranquila, né? Eu comecei a dar aula no 5º ano, quando eram divididas em áreas. Área 4, né? Era área de direito político, direito era de Estado, 4. alguma coisa. Eram pouquíssimos alunos, era 15, 20 alunos, né? Mas o meu relacionamento com eles era... Eu me lembro que um dia estava em greve, já nem vinha mais ninguém, eu vim aí e os alunos foram lá que para me prestigiar, né? Então eles realmente tinham um grande respeito por mim. Isso fez parte da minha vida como professora e mesmo com a graduação, que alguns até hoje são meus amigos. Uns 15 dias atrás ainda fui almoçar com 2 ex-alunos. Mas o que eu notei assim, de diferente foi há pouco tempo que eu vim aqui na faculdade, o visual assim, mudou muito dos alunos, né? Parece outro lugar, né? Porque realmente mudou muito. Isso é uma da transformação. minha época que eu fui estudante para agora, então... sim. Não, e, inclusive em relação às mulheres, né? Acho que na sua época já tinha, mas era muito menos. E tinha o departamento feminino, né? Era uma coisa meio... Você viveu isso, né? Até uns 15 anos, não tinha banheiro feminino na sala dos professores. Vocês tinham que ir do outro lado da sala do diretor para poder usar o toalete. Isso é uma mudança muito significativa. Mas continua sendo algo, e você foi uma das poucas a romper isso, continua sendo algo muito visível, quase assintoso, a ausência de professoras e principalmente titulares. Né? No nosso departamento, acho que tem ainda uma professora. Agora tem na área administrativa, no concurso que teve no ano passado, entrou a Marina Zago. A Marina Zago é a única professora que tem no departamento. Mas as titulares, acho que vão diminuindo, porque aposentou você, aposentou a Odete. A Tereza aposentou? Tereza aposentou. A Ivete aposentou. Acho que a Silmara aposentou. E mais 1 ano, 2 anos, acho que a Giselda também aposenta. De novas professoras titulares, tem a Ana Maria nos deu, a Ana Bechara, que passou em penal, e agora em TGE teremos uma titular, porque tanto a Paula como a Nina são as duas que estão concorrendo no concurso. Quando que vai ser o concurso? Na meados de abril. 11, 12, 15 de abril. É uma vaga só, né? É uma vaga só. Mas algo que até você podia dar um depoimento. Que a gente nota, eu fiz esse esforço na diretoria, é que, e esse é um dado muito interessante, você tem um conjunto de alunos que saem do doutorado, mais mulheres do que homens hoje em dia. Né? Pouco. 55, 45, 53, 47, mas é visível ou igual ou pouco mais de mulheres. Aí quando você tem os concursos, a quantidade de mulheres que se apresentam para os concursos é muito menor. Muito menor. Né? Um concurso de ingresso. E aí até tem um êxito. Até engraçado. Conseguem ter mulheres aprovadas, mas a quantidade de candidatas, nós tivemos lá em administrativo esse concurso do ano passado, 22 candidatos. 22 candidatos, tinham 6 mulheres. 6 mulheres para 16 homens. Você sentiu dificuldades
especiais por ser mulher na sua bem-sucedida trajetória acadêmica? Nunca senti essa dificuldade, né? Já me perguntaram isso algumas vezes, as pessoas querem que diga que eu sou discriminada, que eu fui discriminada. Mas eu, na realidade, nas duas carreiras, eu nunca senti nenhum tipo de discriminação, né? Talvez porque as duas carreiras são por concurso, então é mais difícil de... Mas você vê, no concurso para titular eram 4 candidatos, a disputa maior foi entre as duas mulheres. E depois, né? As duas se tornaram titulares. E as duas se transformaram em titulares. Agora, não sei, porque eu acho que talvez, embora hoje as mulheres já tenham muitas atividades fora de casa, mas elas ainda, dentro de casa, elas que têm as responsabilidades maiores. Eu acho que isso dificulta um pouco. Às vezes eu penso assim, se eu tivesse tido filhos, será que eu conseguiria ter feito tudo o que eu fiz? Eu acho pouco provável. Porque eu tive fases da minha vida em que eu tinha que estudar até as 12 horas por dia. Esse ano que eu passei para o segundo ano, pulei o primeiro, você imaginou quanto eu tive que estudar no mês de janeiro, fevereiro? E numa idade que, na sua época, posso até dizer na nossa época, embora já não sejamos coetâneos, a mulher já casada, né? Você já era casada, já começava a pensar em... Eu ainda não era casada nessa época. Era no comecinho. Quando eu casei, depois de formada em Direito, né? Que não era incomum moças terem filho com 20 anos, 21 anos. E nas épocas em que eu preparei as teses, eu deixava a mesa da sala de jantar, deixava coberta com cobertor e forrada de livros. Eu nem guardava os livros. Então eu ficava horas e horas. Logo que nós casamos, o Walter tinha um emprego que obrigava a viajar de vez em quando, ele me levava junto. Ele ia trabalhar, eu ficava no hotel estudando. Mas você não acha que aí, na sua trajetória, ter sido casada com o Walter, que era uma pessoa que sempre te acompanhou e sempre te incentivou, ajuda? Eu acho que sem dúvida. Porque é um respaldo, né? Não que ele não te sabotou, mais do que te sabotar, ele te acompanhava. Né? Ele nunca se opôs a nada que eu quisesse fazer, tudo, ele sempre concordou. Quantas viagens eu tive que fazer para palestra, às vezes tinha 2 viagens na semana, ele nunca se opôs. E ele dizia que ele era o presidente do meu fã-clube, né? Você estava na primeira fila. Você estava na primeira fila e qualquer coisa ele era o primeiro a vir me abraçar. Em uma época eu estudava piano, quando nós estávamos casados, eu fui fazer um curso de música popular e de vez em quando eu tinha que me apresentar. Mas eu quase tinha um infarto, não sei. Eu ficava nervosa. E ele ficava lá, até me chamar, ele ficava lá, segurava na minha mão, me apoiando, assim. Ele foi realmente... Eu acho que isso faz, tanto para homem como para mulher, você ter um companheiro, uma companheira que te respalda, mas para a mulher é mais forte, né? Ainda mais na sua geração, você ter alguém que investe em te apoiar é um incentivo, né? Imagina se o Walter ficasse reclamando que você está estudando muito tempo, que ele quer sua atenção. Você até continuaria por determinação, mas é o custo que ele tirava de você. E sem falar que quando eu dava aula à noite, eu ia lá no cursinho, ele vinha me trazer e vinha me buscar, né? E depois de casado, que ele resolveu fazer, enquanto eu fazia pós-graduação, ele fez a faculdade de Direito. Depois ele se formou, já estava se aposentando na iniciativa privada, ele prestou concurso para procurador do município e entrou direto. Olha né? só. Ele se aposentou como procurador do município. Então a gente... Mas em que ano? Eu não sei te dizer, viu? Foi no fim da década de 80, eu acho. Deve ter sido colega do meu pai. Meu pai ficou na procuradoria do município até final dos anos 80, até 91, né? Talvez. Em que setor seu pai trabalhava? Meu pai trabalhou sempre, originalmente com vias e tal, mas depois ele trabalhou na Secretaria de Vias Públicas. Não, o Walter, isso que acho que foi frustrante para ele, porque primeiro ele ficou em DESAP. Quando ele prestou concurso... meu pai foi também para lá. A Odete falou, não, ele vem trabalhar aqui em DESAP.
aqui não tem muita coisa para defender, o município perde sempre. É o valor da indenização. E depois ele foi para a FISC, que foi até a Mônica, que era procurador do município, que quis que ele fosse para a FISC, porque disse que ele era melhor, que ganhava mais, não sei o quê. Mas foi frustrante para ele, né? Porque acho que se ele tivesse ido para um setor de consultoria, que desenvolvesse mais pesquisa, tudo, teria sido melhor. Porque FISC é um acúmulo muito grande de trabalho, mas não tem grandes dificuldades. Né? Para ele foi muito frustrante. Porque aí você fica fazendo coisa repetitiva. Mas ele se aposentou como procurador do município depois. Para terminar, Maria Silvia, sendo uma referência, tendo, né, um dos livros mais vendidos de curso e tal, como você vê o direito administrativo hoje? Para onde você acha que vai? Então, agora eu vou fazer... Você sabe que vai haver um congresso em Coimbra, né? Em Roma também. E eu vou falar lá, e o tema que me deram, o direito administrativo do futuro. E eu estou muito preocupada com o direito administrativo do futuro por causa da tal da inteligência artificial generativa, que se não for controlada vai ser um desastre, né? No momento atual, eu acho que o direito administrativo está muito bem. Ele sofre uma grande influência agora da União Europeia, né? Se você pegar as inovações da União Europeia dos últimos anos, são exatamente as coisas que a gente aponta aqui. Mas eu fico muito preocupada com o que vai acontecer. Mas essa é uma questão até interessante, que eu noto há muito tempo. Você nunca foi reativa a mudanças, embora crítica muitas vezes. Você foi incorporando os temas, você foi escrever sobre parcerias, né? Você foi incorporando os temas como um dado da realidade e destrinchando, criticando, apontando falhas, apontando riscos. Mas essa sua capacidade de olhar o direito administrativo como uma coisa que vai mudando, né? A gente viveu dos anos 90 para cá um pinote, né? Até do ponto de vista normativo, leis que não existiam, lei de concessões não existia, processo não existia, imensamente. Hoje o direito administrativo é um mundo, né? Isso é algo que sempre me chamou a atenção na sua postura, que é uma postura que não é adesista, né? Assim, tudo novidade é boa, mas ao mesmo tempo não é reativa, né? Isso você acha que vem do seu modo de lidar com o direito administrativo? É um dado da vivência de docência? Eu acho que meu período de procuradoria tem muita influência. Eu acho que as duas carreiras se influenciaram, né? Porque na procuradoria você tem que viver a realidade, aquilo que está acontecendo nos processos. Eu trazia muito para os alunos nas aulas, eu trazia muita coisa que eu vivia na procuradoria. E você tem que ir acompanhando as mudanças. E o fato de eu ter que atualizar o livro todos os anos, que é um trabalho insano, né? Uma loucura, e todo ano nunca vi um país legislar tanto como o Brasil, não só legislação ordinária, como a Constituição também, que vai mudando, né? E outro dia eu participei de uma banca, até foi um concurso online para professor titular em Minas Gerais, e o Luciano era o Ferraz. O Luciano foi o candidato único, né? E na tese dele, ele me incluiu, ele estava falando da doutrina mais clássica do direito administrativo, e daí me incluiu. Daí eu falei para ele, o que você quer dizer com doutrina clássica? Quer dizer que eu sou ultrapassada, que dizem autores mais modernos? Daí ele deu lá um monte de explicação, porque na realidade eu procuro manter atualizada sempre. Posso ser da doutrina clássica, mas eu acho que se eu quero manter o meu livro, eu tenho que mantê-lo atualizado. Mas você enfrenta os temas, né? Agora eu não sei o que vai acontecer com esse... Eu tenho lido um monte de coisas sobre inteligência artificial, tanto de doutrina como nos artigos de jornal, né? E eu vejo que muitos professores dos Estados Unidos estão bem pessimistas, né? Tem um que diz que a inteligência artificial
talvez a última inovação da humanidade. Tem outro que diz que a inteligência artificial vai crescendo, está avançando sem controle e que ninguém ainda encontrou a fechadura. Eu fico muito preocupada. Eu vi as normas que têm saído do CNJ, da OAB, já saiu da União Europeia, tudo. Eu acho que a preocupação geral é com isso, viu? É com essas mudanças que eu não sei como se vai controlar isso. Eu acho que a princípio da motivação vai ser afetado, a segurança jurídica vai ser afetada e eu acho que o direito administrativo não pode conviver com a insegurança, com a incerteza do direito, né? Mas eu acho que é um risco muito grande. Eu fico pensando, o que eu vou falar lá, né, para os professores? Eu não posso ficar muito contra tudo, mas eu também não quero ficar muito... Eu prefiro ainda a inteligência humana, né? Essa noite eu acordei e estava pensando, assim, em duas instituições que foram admiráveis, né? Uma, a Corte Suprema Americana, depois que surgiu lá a primeira Constituição, eles criaram um direito, é a inteligência humana criando, né? E outro é o Conselho de Estado francês, que criou uma série de teorias de princípios. É a genialidade do homem, do ser humano. A máquina não pode fazer a mesma coisa. Então, eu realmente estou preocupada com o futuro do direito administrativo, mas os desastres acho que eu não vou viver para ver. Se bem que está indo muito rápido, né? Está indo muito rápido. Então, mas eu pretendo continuar sempre me mantendo atualizada, porque eu acho que foi o livro, o Direito Administrativo, que me tornou conhecida. Assim que publicou o livro, ele teve uma aceitação imediata, comecei a ser convidada, fui convidada em todos os estados do Brasil para fazer conferências por conta do livro, né? E ainda hoje, nesse congresso do ano passado, quando falam o meu nome, porque me chamaram para fazer parte da mesa de abertura, quando falam o meu nome já aplaudem, gritam, e depois quando eu termino a palestra também. Então eu sou uma pessoa que conquistei alguma coisa no Brasil inteiro. Eu sou admirada por conta do livro. Então eu tenho me sinto obrigada a me manter atualizada, né? Acho que as pessoas já contam com isso, né? E acho que foi a coisa mais importante que eu fiz, talvez tenha sido escrever esse livro, por sugestão dos alunos. Escreve um livro do jeito que é sarafada. Olha, muito obrigado, Maria Silvia. É uma honra, como eu disse, e acho que é extremamente importante essa entrevista, porque as coisas não podem se perder, né? Muita vida que precisa ser registrada. Agradeço muito e agradeço também à Fundação Arcadas por esse programa, que eu acho que é bem casado com a lógica nossa da faculdade. Para mim foi muito gratificante falar aqui um pouco sobre as minhas carreiras, né? Principalmente por ser você o entrevistador, que foi meu aluno e se apossou da minha cadeira de Direito Administrativo. Porque estava vaga. E agradeço também ao professor Scaff, que se lembrou de... Que é o mentor do programa. Muito bom. Muito obrigado, Maria Silvia.